Eu quero convidá-los a abrirem comigo em Provérbios, capítulo 30, 15 e 16. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Pai amado, nós, nesta noite, com reverência, agradecido pelo privilégio de falar da Tua palavra, mas consciente também, Senhor bendito, que nós estamos lidando não com questões temporais, mas com as questões relacionadas à eternidade. E é com este temor e é com esta reverência que nós nos posicionamos aqui, Senhor, para ministrar ao Teu povo, ministrar à Tua igreja, aos nossos amigos visitantes, na expectativa de que Teu Espírito Santo grave em nosso coração o que importa para que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Assim, confio e entrego a Ti esta obra, este trabalho, na convicção do que Tu has de fazer em nossas vidas. E agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar nessa noite sobre desapego. Nas nossas orações, e podem ter a convicção de que de fato, verdadeiramente, oramos pela igreja. Oramos pelos irmãos, oramos pelas famílias, oramos pela sociedade, oramos na expectativa de discernirmos em que tempo nós estamos vivendo. Não nos precipitamos em procurar uma passagem bíblica para agradar ninguém, muito pelo contrário. Temos uma expectativa sempre de discernir primeiro o que o Pai está falando lá em cima, para que a gente possa falar em linha, em sintonia com o que Ele está falando. Porque entendemos que foi assim que Jesus desenvolveu o seu ministério. Ele disse, eu não posso fazer obra alguma que primeiro eu não vir o meu Pai fazendo. Só faço aquilo que eu vejo Ele fazendo. Então havia um comprometimento de Jesus, e esse deve ser o nosso comprometimento, de falar o que o Pai fala, anunciar o que o Pai anuncia e realizar aquilo que Ele realiza primeiro no reino espiritual. E quando a gente então chega a essa noite ou a esse dia para ministrar à igreja sobre esse tema desapego, eu acredito firmemente que o Senhor está querendo fazer com que a gente tenha uma tendência de discernir o quanto a questão dos apegos, eles estão se tornando na nossa vida elementos aprisionadores ou bloqueadores que de alguma forma nos impedem de fluir numa liberdade maior dentro do chamado e da vocação de Deus que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E quando a gente começa a pensar em apego, como no exemplo de Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Está dizendo o seguinte, Deus não está preocupado com a sanguessuga, embora essas coisas também que existem hoje estão trazendo doença para os animais, estão trazendo doença para as pessoas num nível cada vez maior. Mas isso é apenas um ponto de partida para a gente entender que a sanguessuga é a insaciável. Ela ama determinada coisa e ela não se sacia. E ela suga, e ela suga, e ela suga a sua vítima. E quando a gente se depara com esse texto, pode logo pensar o seguinte, bom, já que estamos falando de pessoas e não de insetos, ou não de pragas, ou coisa parecida, então eu conheço uma sanguessuga. Uma pessoa que se encosta em alguém para abusar dessa pessoa, para querer o dinheiro dela, para querer uma oportunidade, é um sanguessuga, que encosta com o objetivo de sugar ao máximo. Mas a gente tem uma tendência de achar que a sanguessuga é o outro, e não nós. Porque às vezes não percebemos que esse perfil sanguessuga, ele pode não ser numa determinada área da nossa vida, mas pode ser em outra área. Podemos ser
essas pessoas insaciáveis em alguma área. Podemos ser insaciáveis no sexo, podemos ser insaciáveis no dinheiro, podemos ser insaciáveis na fama, no desejo de aparecer, no desejo do holofote, podemos ser insaciáveis na comida, podemos ser insaciáveis na bebida, podemos ser insaciáveis no shopping, no consumismo, no comprar, no ter, podemos ser insaciáveis na relação conjugal. Sabe aquele relacionamento doentio, onde você não dá folga para o marido, não dá folga para a esposa, é um negócio opressor, onde você não respeita os limites do outro, e você quer tempo, e quer tempo, e quer tempo, e quer tempo de qualidade, e por mais que o outro dê, você nunca está satisfeito. Por mais que você deseje alguma coisa, você nunca está satisfeito. Fiquem tranquilos, queridos, só olhem para mim aqui. Amém? Às vezes nós achamos que o sanguessuga é o outro. Mas eu queria te chamar nesse momento, quero te convidar neste momento a discernir, porque esse espírito da insaciabilidade, ela pode fazer com que a gente se apegue tanto às coisas daqui, a ponto da gente já não conseguir mais discernir e ouvir o que Deus está fazendo e o que Deus está falando. Somos sanguessuga em alguma área, nos apegamos tanto e não discernimos que já não conseguimos mais viver sem essas coisas nas quais nós estamos apegados. Estão entendendo, queridos? Porque estas coisas vão roubando o nosso coração. E talvez você diga o seguinte: não, meu coração está firme em Deus. Eu estou firme em Deus. Você vai ver exemplos de pessoas aqui que tiveram revelações de Deus tremendas, mas gradativamente foram amando algumas coisas, foram se deixando absorver por algumas coisas, e de repente, quando olharam para trás, gente, quantos postes ídolos eu levantei? Como é que isso aconteceu? Aconteceu porque eu fui me apegando, e eu deixei de me desapegar dessas coisas para me apegar em quem de fato eu deveria me apegar. Jesus fala sobre esse apego e sobre essa necessidade de desapego. Não vou colocar esse versículo ainda, não precisa colocar, apenas eu quero que você ouça. Nem vou citar a referência, bom, então nem precisaria falar que não precisa colocar, porque eu não vou citar a referência. Mas presta atenção no que Jesus está dizendo. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Só explicando aqui. Ele está dizendo o seguinte: quando de fato o Filho do Homem vier, ele vai vir de uma forma tão visível, que não adianta alguém dizer: olha, Jesus veio e está aqui em Ribeirão, ou está ali na China. Não, a vinda dele será tão visível como um relâmpago, que sai de um lado e se mostra do outro, de tal maneira que, de onde você está, você consegue ver. Será algo totalmente perceptível, não será algo secreto. Amém? Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Diga, é necessário, ou diga, foi necessário que Jesus sofresse muito e fosse rejeitado pela geração dele. Para um pouquinho para pensar. Jesus, o Filho de Deus, veio e a geração dele não discerniu. Te pergunto, seria diferente hoje? Então tem alguma coisa errada com a geração. Por que a geração de Jesus não conseguiu percebê-lo? Porque ela estava apegada.
de tal maneira em suas coisas, em seus projetos, o coração estava sobrecarregado com as suas coisas, que Jesus veio, passou, pregou, realizou milagres, foi embora e ele não foi percebido. A Bíblia diz que foi necessário que primeiro ele sofresse e fosse rejeitado pela sua geração. E agora ele vai dar 2 exemplos de gerações que também não conseguiram discernir os sinais da presença de Deus. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Já parou para pensar que as pessoas nos dias de Jesus não conseguiram perceber que Jesus era o Filho de Deus? Pois bem, então agora ele remete a história lá para o passado, os dias de Noé. E Noé vai construindo uma arca gigantesca, ele vai levantando um sinal para aquela geração, e levanta, a cada ano, mais um pouco de madeira, compartimentos, aquele negócio monstruoso. Mas o povo não viu. O povo olhou, mas não viu. O povo não conseguiu discernir que havia um sinal de salvação para aquela geração. E a Bíblia diz que aquele povo então comia, bebia, casava, dava-se em casamento, e alguém vai dizer o seguinte: há algum problema em comer, em beber, em casar e dar a filha em casamento? Nenhum problema, mas ao mesmo tempo, todo problema, a partir do momento em que comer, beber, casar ou realizar alguma coisa me absorva de tal maneira que eu não consiga mais discernir as coisas espirituais. Então eu estou falando de coisas simples que se tornam complicadas. Porque alguém vai dizer: pastor, mas eu preciso trabalhar. Trabalhe, faça o seu melhor, mas não permita que o trabalho roube teu coração. Pastor, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Ame os seus filhos e cuide deles. Mas cuidado, porque a geração de Noé estava tão absorvida no cuidado. É o meu filho, é a faculdade, é o vestibular, é o dinheiro, é a conta, é o trabalho, é a sociedade, é o casamento, é o compromisso, é a conta. E o nosso coração vai girando e girando e girando nas ansiedades e vamos nos aprisionando. E de repente tem um sinal, uma arca visível, monstruosa, como que Deus acenando e dizendo: gente, olha para cá, vai chover, olha para cá. E se você não olha para cá, não adianta a sua corrida pela vida, pelo dinheiro, pela conta, ou por coisa alguma. Olha para cá, olha o sinal nos dias de Noé, um sinal tremendo, gigantesco. E isto se processou até quando? Até de repente Noé que estava com os olhos na eternidade, em Deus, ouviu a voz de Deus e construiu uma arca para a salvação da sua casa, da sua família. Mas tinha um lugar para muita gente. E essa sonolência e essa dormência espiritual foi até que Noé entrou na arca. E aí, na hora que ele entrou na arca, que Deus fecha a arca pelo lado de fora, ainda que Noé quisesse abrir, não dava, porque Deus a fechou do lado de fora. Então, a chuva começou a cair e o povo acordou. E aí pôde perceber que toda aquela vida de comer, de beber, de casar, e entregar a filha para casamento, para que foi tudo isso? Construí apenas do ponto de vista terreno, mas eu não tive um olhar espiritual, eu não tive um olhar de apego nas coisas de Deus. Vou dar um pequeno sinal. Hoje nós estamos terminando 21 dias de oração. E é possível que você só esteja percebido disso hoje. Os 21 dias já se passaram.
E talvez durante esse tempo você não percebeu, não discerniu, não compreendeu que havia... Gente, vamos olhar. O que será esse ano? 2020. O que vem pela frente? Mas você veio no embalo de 2019, no embalo de 2018, no embalo de 2017, no mesmo ritmo, na mesma percepção, nas mesmas coisas humanas. E de repente Deus levanta, ora uma arca, ora um chamado para oração, ora algum sinal para te chamar a atenção e levantar uma bandeira dizendo, olha para cá, olha para o alto, olha para cima. Mas nós estamos apegados. Nós estamos distraídos. Nós estamos absorvidos. E Jesus disse que o dia em que Ele voltar, Ele vai encontrar uma geração assim. Por que eu estou pregando isso hoje? Porque a inclinação desta geração é estar mais cansada agora, mais sobrecarregada agora, e sem sombra de dúvida, só o fato de nós termos hoje internet, rede social, e a demanda de responder a todo mundo, e de se conectar com todo mundo, nós estamos mais cansados, estamos mais distraídos, a gente não consegue entrar num quarto de oração e ficar só com Deus, a gente tem que levar o celular, a gente tem que levar, ora um pouquinho, já vai olhar ali a mensagem que recebeu, porque estamos conectados com todo mundo, ou estamos apegados, e não conseguimos nos desapegar. E Jesus está dizendo que Ele vai chegar no momento em que a geração da sua volta será semelhante à geração dos dias de Noé. E como se isso não bastasse, Ele continua na explanação. Aconteceu, Jesus continua dizendo, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Nada de errado com isso, mas ao mesmo tempo, tudo de errado com isso, a partir do momento em que qualquer um destes elementos é suficientemente roubador ou ladrão do meu coração. Jesus está dizendo agora dos dias de Ló, diferente dos dias de Noé, mas no dia em que o povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Ele está apenas dizendo o seguinte, olha, o dia em que o Filho do Homem aparecer, Ele vai encontrar uma geração semelhante aos dias de Noé e semelhante aos dias de Ló. Ló estava numa grande cidade, 2 anjos entraram na casa de Ló para dizer, olha, essa cidade na qual você está é perversa, é imoral e ela é violenta. Sai daqui. Mas Ló estava tão apegado, e Ló estava amando tanto a posição dele como autoridade ali em Sodoma. Ló estava tão enraizado naquela cultura, que o anjo falava, sai rapidinho, pega teus genros, pega tua esposa, pega tuas filhas e vai embora. E a Bíblia diz na experiência lá de Gênesis, que Ló se demora. E eu fico me colocando no lugar de Ló, se eu também não me demoraria diante desse chamado, porque às vezes é tendência nossa a se apegar. E o anjo dizendo, vai embora, segue adiante. E ele apegado e convida os anjos, vamos dormir um pouco, vamos comer um pouco, amanhã a gente vai. E aí chegou o momento que os anjos tiveram que pegar pela mão de Ló para sair, porque ele não queria sair. Sabe o que estava acontecendo naquele dia? Os homens, de todos os lados de Sodoma, a Bíblia diz que foi de todos os lados de Sodoma, e do maior ao menor dos homens,
queriam abusar dos anjos que haviam entrado na casa de Ló, pensando que eles eram homens. Os homens ali de Sodoma, naquela geração, estavam querendo conhecer os homens, que na verdade eram anjos, que haviam entrado na casa de Ló. Não fosse a ação milagrosa dos anjos para feri-los de cegueira. Ló até ofereceu as filhas, olha que coisa absurda. Ele disse o seguinte: olha, está aqui as minhas filhas, elas são virgens, vocês podem fazer o que quiser com elas. Mas eles disseram: não, não queremos as moças, nós queremos esses homens, sem saberem que eram anjos. Os homens de todos os lados da cidade, e do maior ao menor, tamanha a imoralidade, tamanha a violência. Era aquela geração dos dias de Ló. E Ló, apesar de ser um homem justo, mas ele estava infiltrado nessa cultura, e com dificuldade de sair. Estava pegado. E o anjo diz: vá embora, sai daqui, eu te dou uma ordem, vá e não olhe para trás. Os genros, não pode-se dizer nem que olharam para trás, porque eles já ficaram em Sodoma. Eles não quiseram casar, eles não quiseram concluir o matrimônio com as moças e ficaram em Sodoma. Então sai Ló, a mulher e as duas moças, mas no caminho a esposa de Ló olha para trás. O que é isso, queridos? É apego. E na hora em que o juízo vem sobre Sodoma, e ela então olha para trás, naquele momento ela se converte em estátua de sal. Estou falando de apego. E ao mesmo tempo estou falando sobre desapego. Se tem alguma coisa que faz você olhar para trás, se tem alguma coisa que faz você se tornar enrijecido e duro, como aquela mulher que olhou para trás e deixou de absorver o melhor que Deus tinha para ela, hoje Deus está te dando a oportunidade para se desapegar em nome de Jesus, porque a geração que há de receber o Senhor na sua vinda, será uma geração sem discernimento, e será uma geração semelhante à geração dos dias de Noé, e semelhante à geração dos dias de Ló. E que tristeza, queridos. Ló não conseguiu salvar nem a família. Não conseguiu salvar os genros que já ficaram lá. A mulher no meio do caminho olha para trás. Sobraram quantas? 3 pessoas, Ló e as 2 meninas. Mas quando Ló chega do outro lado, sabe o que as moças fazem? As moças pensam assim: bom, os nossos futuros maridos ficaram lá, morreram. Nós não temos homens com quem devemos nos casar. Então o que a gente vai fazer? Vamos embriagar o nosso pai, e vamos nos deitar com ele, vamos ter relação com o nosso pai e engravidar dele. E assim fizeram. A mais velha, salva do fogo do Sodoma e Gomorra, mas apenas geograficamente falando, porque o apego à cultura, o apego aos valores de Sodoma, ela não conseguiu se desvencilhar, e então chegando lá do outro lado, fizeram a coisa que a cultura ditava como mais comum, o incesto, porque era comum. Era isso que se via em Sodoma. Então vamos embriagar o pai e vamos nos deitar com ele. Pois bem, a mais velha fez isso e ficou grávida do próprio pai. E no dia seguinte, embriagaram o pai de novo, e a moça mais nova engravidou de novo. E assim 2 nações nasceram, fruto de um incesto. Mas como resultado de um apego cultural, emocional, espiritual. Eu te pergunto, querido, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Onde algumas coisas estão se tornando comuns. Algumas pessoas talvez não tenham o discernimento quando a gente fala sobre tristeza ou alguma coisa. Não é uma tristeza humana. Especialmente na vida de um pastor.
Não é uma tristeza que demande alguma coisa especial. É algo espiritual, queridos. Quando somos levados a orar pela igreja, oramos com gemidos. Oramos com uma identificação de quem sabe que vivemos uma geração assim. Vivemos uma geração apegada. Vivemos uma geração onde está ficando cada vez mais difícil a gente se desprender disso para poder seguir rumo ao que Deus tem para nós. Então, uma oração com gemido. É uma oração com dores. E pode ter certeza que esse nível de oração que vocês recebem toda semana, para que a gente possa compreender que nós não estamos brincando de evangelho, para que nós possamos compreender que tempo é esse, com que temor devemos viver, com que discernimento devemos viver, com que compreensão devemos viver. Porque Jesus exatamente disse isso, olha, quando o Filho do Homem aparecer, cujo raio, cuja vinda é semelhante ao raio que sai daqui e aparece lá, não está num lugar oculto, mas será visível. Mas que geração ele vai encontrar? Ele vai encontrar uma geração semelhante à geração dos dias de Noé. Onde se come, onde se bebe, onde se vive uma vida natural, mas ao mesmo tempo não se consegue discernir a monstruosidade de uma arca para a salvação. E a geração dos dias de Ló? É a geração de uma sociedade contaminada, de uma sociedade imoral, de uma sociedade enganada, de uma sociedade apegada, enraizada, onde o anjo está dizendo, olha, vai para lá, e as pessoas estão querendo ter prazer. O que mais importa é ter prazer. É a geração do prazer. O que importa é que eu me sinta bem. O que importa é que eu seja satisfeito. É uma geração hedonista. É uma geração humanista, onde o homem está no centro, mas o homem não deve estar no centro. Deus deve estar no centro. Porque quando Deus está no centro, a melhor coisa que se possa fazer para o homem é deixar Deus no centro. Mas a pior coisa que se tem para o homem é deixar o homem no centro. Mas põe Deus no centro, que você vai ver como a sua família flui, como as suas necessidades são supridas. Põe Deus no meio. Põe a vontade de Deus no meio para você ver como todas as coisas começam a se alinhar de uma forma perfeita. Amém? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Olha só o que o texto diz. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Não há uma expressão mais clara do que essa. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Quem estiver no telhado, não volta para pegar aquilo que ficou dentro de casa. É uma linguagem figurada. Apenas para dizer o seguinte, olha, se chegou a um determinado nível da sua vida espiritual, não recue. Não recue por dinheiro. Não recue pela sedução
da tentação, de mulheres, de riqueza, de prazer. Não recue. Não saia do telhado para voltar para buscar alguma coisa, porque estamos vivendo um momento em que não dá para voltar, ou a gente segue adiante, porque do contrário, estaremos sendo exatamente como a mulher de Ló, que avança um nível de libertação, mas fica estagnada, porque ela sai fisicamente, mas o coração está lá atrás. Ele usa essa linguagem figurada. Quem está no campo, não volte atrás, por coisa alguma. É nesse contexto, queridos, que a gente vai entender o que o apóstolo Paulo nos compartilhou. Esse texto que eu não citei, depois se vocês quiserem estudar, é Lucas 17, de 20 a 37, o texto que Jesus está falando sobre a necessidade de desapego físico, terreno e material, para nos apegarmos às coisas espirituais. Lucas 17, de 20 a 37. Mas eu quero que você compreenda o que Paulo agora vai nos trazer em 1 Coríntios 7, de 29 a 31. Só a partir da perspectiva do que eu acabei de explicar, é que você entende que Paulo vai escrever, nos escreve em 1 Coríntios 7, de 29 a 31, que diz o seguinte: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Você pode dizer assim para o seu vizinho? O tempo se abrevia, fala assim para ele. O texto diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Se você ler esse texto isoladamente, você não entende o que ele está dizendo. Mas Paulo está absorvido de um espírito de urgência nos dias dele. Ele não estava dizendo para que as pessoas se descuidassem do casamento. Por exemplo, marido, não cuide mais da sua esposa, não ligue para o seu matrimônio. Não é isso que ele está dizendo. Até porque ele vai falar sobre o amor, né? O amor é tudo. Então quem está casado, cuide da esposa, cuide do marido, cuide dos filhos e faça o seu melhor. Porém, ele está dizendo, tendo em vista o momento em que nós estamos vivendo, ainda que você viva o melhor para a sua família, mas quem é casado, viva como se não fosse. Ou seja, tenha a sua mente de tal maneira voltada para as coisas de Deus, para que nem a família te absorva de tal maneira que você se permita ver a sua vida girando apenas em torno do pão sobre a mesa, somente girando em torno do trabalho, da promoção, sob a desculpa de que tudo o que você faz é para a família, é para o casamento. Então Paulo está dizendo, aquele que está casado, viva como se não estivesse. Não deixando de cumprir as suas obrigações, mas sabendo que alguma coisa dentro do seu coração tem que se separar. Dentro de você. Entenda o que eu quero dizer, em nome de Jesus. Seja o melhor marido que você puder. Seja a melhor esposa que você puder. Ame seu marido. Ame a sua esposa. Ame seus filhos. E faça o melhor. Mas dentro de você, no seu coração, Senhor, eu sou o teu. Eu não permitirei que fadiga alguma, que vestibular, que sonhos, que projetos, que absorvem normalmente o coração do pai ou da mãe, sejam mais importantes do que uma relação límpida com Deus. É disso que Paulo está dizendo.
continua dizendo: o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem. Essa semana eu tive uma experiência de entendimento do que ele está querendo dizer aqui. Quando nesse tempo de oração, teve um dia em que eu pedi que as pessoas começassem a usar a minha rede social, do Instagram, de Facebook, para colocar seus pedidos de oração. Queríamos orar no culto da noite, mas começou a chegar tanto pedido, eu fiquei com receio de na hora do culto não conseguir citar nome por nome, então dediquei um período da tarde para colocar nome por nome diante de Deus. Mas foram muitos que foram chegando. E eu fui percebendo que em alguns casos, especialmente um me chamou mais a atenção, onde realmente aquela mulher que estava pedindo o que ela estava pedindo, do ponto de vista humano, ela tinha muito motivo para chorar. Porque a doença chegou de uma maneira tão violenta na casa dela, de maneira a acometer essa pessoa de um câncer, de acometer a sua filhinha também de uma doença, de acometer a sua mãe também de uma doença similar, e ela pediu oração. E apesar da intensidade daquela dor, eu via graça no coração dela, eu via espiritualidade, mas eu procurei de alguma forma me colocar no lugar dela e entendi o que o apóstolo Paulo está dizendo. Aqueles que choram, chorar pelo quê? Por essas causas, por essas dores, por essas doenças, por esses traumas, que às vezes nos assolam de uma maneira violenta. Mas eu consegui discernir o que ele está dizendo. Mesmo você que tenha tamanho motivo para chorar, viva como se você não chorasse. Por quê? Porque a dor deste mundo também passa. Tendo em vista o que nos espera, tendo em vista o que se aproxima diante de nós, então segura a onda, segura firme e viva, ainda que chorando pelas causas e pelas situações, mas não permita que também a sua vida gire em torno da doença, do clamor, do sofrimento, de uma coisa que não aconteceu na sua vida, porque isto também nos absorve de tal maneira que a gente não consegue pensar nas outras coisas, porque estamos absorvidos por aquilo que nos faz chorar. Então eu entendo que o seu sofrimento é legítimo. E quando pego os pedidos de oração, realmente, Senhor, tem misericórdia, ajuda. Ajuda essa pessoa a chorar, mas que ela não seja absorvida pelo choro, a ponto de isso também ser um laço espiritual na sua vida. Para que os que choram, vivam como se não chorassem. Entendi o que ele está dizendo. Mas também os que choram, como se não chorassem. E os que se alegram, como se não se alegrassem. E eu entendi também o que ele está querendo dizer. A partir do momento em que a gente começa a perceber que a gente ora muito para que Deus responda às nossas orações e nos dê o emprego e abra as portas. E eu me alegro muito quando eu vejo essas coisas acontecendo na vida dos irmãos. E a alegria vem, e o regozijo vem, pelo êxito, pelo sucesso. Mas Paulo está dizendo, tanto os que choram, vivam como se não chorassem, como os que se alegram, como se não se alegrassem. Sabe por quê? Porque a alegria, a partir da compreensão de que essa alegria por alguma coisa terrena que me aconteceu, pode também me seduzir de tal maneira que eu ame ficar aqui. O Senhor está tão bom nesse novo emprego. Deus, o Senhor tem me promovido, o Senhor tem aberto portas. Ah, como eu amo o momento atual da minha vida, como estou feliz pelos resultados, pelas coisas que vão se avolumando de bênção na minha vida. E Paulo está dizendo,
Cuidado para que o choro não seja um laço na tua vida. E cuidado para que a alegria pelo êxito, pelo sucesso, também não se torne um laço a ponto de você amar o tempo presente mais do que devia. Então desfrute as coisas boas que Deus vem lhe dar. Se Deus te abençoou, não se culpe por isso. Passou no vestibular, celebre, festeje. Promoção, obrigado ao Pai. Alimento, tudo, Senhor, obrigado. Mas que teu coração, Senhor. Mas tudo isso estou me utilizando deste mundo? Sim, porque preciso neste tempo presente. Mas, ó Deus, que eu não ame nada disso, a ponto de não estar pronto para partir, não estar pronto para seguir. Então o que chora, viva como se não chorasse. E o que se alegra, como se não se alegrasse. E os que compram, como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. E quem é que está falando isso aqui? Quem está falando isso é Paulo. E que autoridade ele tem para poder falar isso? Ele viu a glória. Ele não sabe dizer se foi no corpo ou se fora do corpo, mas ele viu a glória. Ele viu a eternidade. Ele contemplou aquilo que está me esperando e aquilo que está te esperando. E quando Deus deu a oportunidade de ele ver e ouvir, quando ele desce, ela fala, eu não fui autorizado a falar, me é proibido falar o que eu vi. Mas de tão fantástico, de tão glorioso, só quero dizer uma coisa, que aquilo que nos espera, ou seja, aquilo que nós temos aqui, não se compara àquilo que nos espera. A aparência deste mundo passa. Então quem se alegra, viva como se não se alegrasse. Quem chora, viva como se não chorasse. Quem compra, viva como se não possuísse nada. Porque a aparência deste mundo passa. E para concluir esse tempo de reflexão, eu gostaria que você compreendesse o que aconteceu com Salomão. 1 Reis 11, de 1 a 10. Primeiro Reis 11, de 1 a 10. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas. Você lembra das filhas de Ló? Geraram essas duas primeiras nações aqui, moabitas e amonitas. Foram as duas filhas de Ló. Parabéns pela Bíblia na mente e no coração. As filhas de Ló geraram quem? Do próprio pai, de uma relação incestuosa. Moabitas, amonitas. Pois bem, Salomão amou o que foi fruto daquela geração de Ló. E ele se casou com essas mulheres. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas.
Olha que coisa interessante. Ele sabia que não podia, mas ele foi se deixando levar. Ele apegou-se amorosamente a elas. E quando ele viu, ele já havia sido seduzido. E não julgue Salomão, porque talvez eu e você não tenhamos este perfil familiar, mas estamos nos apegando e amando e casando e nos aliançando com uma série de outras coisas. E Salomão nos foi dado apenas como um modelo, um exemplo para nós. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Sabe o que se fazia diante de Moloque? Sacrificavam-se crianças. Moloque tinha braços incandescentes e as crianças eram colocadas ali, vivas, como sacrifício, para morrerem nos braços de Moloque. E este Salomão, que foi quem viu a Deus e teve a revelação de Deus por 2 ocasiões, e que recebera da parte de Deus uma sabedoria extraordinária, a partir de quem o templo foi erguido. Como o homem pode ter uma experiência tão fantástica com Deus, mas na medida dos anos, vai se perdendo. O coração é roubado, é seduzido, porque ele se apega amorosamente às pessoas erradas. E ele vai construindo altares. O repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camuz, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Apenas um exemplo de como nós podemos nos deixar seduzir. Qual é o segredo para mim e para você? Só tem uma saída. Nós vimos nesses 21 dias, eu pedi que cada pastor tivesse a liberdade para falar sobre oração. Fala sobre oração, que Deus colocar no teu coração. Todos eles trouxeram oração de acordo com as suas experiências, perspectivas, conhecimento bíblico. Mas a única coisa que nos salva dessa falta de discernimento é a oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Porque quando você de repente se alegra muito e a vida está muito boa, para que orar? Tenho tudo, tenho saúde, tenho emprego, tenho os filhos que estão bombando, estão entrando nos lugares, faculdade, emprego, para que orar? Cuidado, os que se alegram, vivam como se não se alegrassem.
Entende o que Paulo está dizendo? Na hora que a coisa está fluindo, vai para o lugar de oração. Na hora que a coisa está dando errado, vai para o lugar de oração. Na hora que você está no pico da espiritualidade, vá para o lugar da oração. Na hora que você está no vale da depressão e do desânimo, que você não quer saber de outra coisa na vida, vá para o lugar de oração. Porque a única coisa que nos reconecta ao entendimento do que Deus está fazendo é a oração. É a oração. Então estamos encerrando este período de 21 dias. Entregando ao Senhor essa dedicação que foi feita pela igreja durante este tempo. Com uma expectativa enorme no nosso coração de que você leve para casa essa palavra. Que você entenda o que Jesus compartilhou através desses exemplos, tanto de Noé, quanto de Ló, quanto dele próprio. Tanto na geração em que ele veio primeiro, quanto na geração que há de recebê-lo na sua volta. Em todas essas questões, em todos esses momentos, ele lidou com uma geração apegada à sua carne, apegada ao sexo, ao prazer, ao dinheiro, à fama, ou alguma coisa, e foi se desconectando de Deus. E quando o Senhor apareceu através da arca, eles olharam para a arca, mas não viram a arca. Quando os anjos entraram na casa de Ló, eles viram os anjos, mas apenas com o olhar da sensualidade e não da espiritualidade. Não tiveram um olhar espiritual para enxergar o anjo, porque estavam consumidos pelo olhar da lascívia, da carne, e não discerniram que os anjos estavam ali para salvação e não para perdição. Mas aquela geração não discerniu. E a geração da volta de Jesus, Jesus já disse, exatamente como foi nos dias de Noé, e exatamente como foi nos dias de Ló, será a geração desapercebida que há de receber o Senhor. Não esteja você no meio dessa geração. Ainda que vivendo nessa geração, mas não seja como ela. Jesus usa mais um versículo que diz: cuidai de vós mesmos, para que o vosso coração não se sobrecarregue com a orgia, com a embriaguez e com os cuidados deste mundo, com as preocupações deste mundo. Não permita que o seu coração fique sobrecarregado com coisas que você não pode resolver. O que de fato Ele quer é que você esteja livre, livre de pesos, livre de amarras, livre de comprometimentos terrenos e humanos, para quando Deus falar, você possa estar pronto para ouvir e obedecer. Em nome de Jesus.